Fala pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit e bordados. E nesse vídeo iremos aprender a criar um design digital, digitalizado aí manualmente dentro do PDesign 11, tá? O processo para quem tem um PDesign 10 também é o mesmo, tá? Não importa a versão que você esteja utilizando, porque as ferramentas que vamos utilizar serão as mesmas. A diferença entre o PDesign 10 e o PDesign 11 é que talvez os menus eles estão em posições diferentes dentro do software, tá? Mas você pode achá-lo aí pelo ícone dos menus, tá? Dos desenhos de cada elemento, de cada ferramenta, você vai identificar aí facilmente dentro das versões. Então estamos utilizando aqui um PDesign 11 e o que vamos digitalizar aqui? Vamos digitalizar um desenho, tá? Esse desenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é o famoso Bill Bala. Eu não sei se vocês se lembram, quem passou pela década de 80, 90, é um desenho onde foi criado um jogo chamado Super Mario. Acho que todos vocês, a maioria de vocês conhece, e tinha esse personagem que era um projétil de uma bala que complementava aí um dos elementos do jogo, tá? Então vamos criar esse design. Primeiramente vamos fazer o seguinte: a gente vamos criar ele no modo automático, fazer uma transformação de imagem com ele, para você ver o quão a imagem se comporta, o software se comporta ao criar o ponto de bordado de uma imagem que ela não é apta, né, para o software. Não estou falando só de PDesign. Como estamos utilizando o PDesign, vamos a fazer essa transformação no PDesign, tá? Mas nos outros softwares também o comportamento do algoritmo em relação à imagem vai ser o mesmo. Por quê? Porque essa imagem, no caso aqui, ela seria imprópria para o design por causa dos seus efeitos gradientes. Conforme você pode notar, se eu aproximar aqui, você vai ver muitas tonalidades de cores. Veja que temos aqui uma cor preto, aí ela vai gradualmente ficando cinza e gradualmente vai partindo para um cinza mais claro, quase chegando ao branco. Então esse tipo de comportamento, o algoritmo do software, tanto do PDesign como dos outros softwares, eles têm dificuldade em reconhecer devido a essas tonalidades diferentes, tá? Então isso são, na maioria dos softwares, você não conseguirá criar uma imagem no processo automático devido a essa restrição. Por que, Mário, eu não consigo? O que o software vê na imagem? Na realidade, o software não enxerga a imagem como a gente está enxergando aqui, né? Ele enxerga as suas cores, né? Ele enxerga cores distintas. O que é uma cor distinta? Temos aqui uma cor, deixa eu pegar aqui, só para vocês exemplificar para vocês. Pegar uma ferramenta aqui, joia. Deixar aqui, vamos deixar uma tonalidade de preto também. Temos aqui um quadro preto, por exemplo. Vamos vir aqui, fazer o preenchimento dele, joia. E vamos criar outro quadro. E aqui temos um quadro vermelho. Então, o software vai enxergar isso aqui, essas tonalidades de cores. Essas cores, ele vai enxergar que aqui existe uma cor realmente, que está tudo em preto, e aqui existe uma cor realmente que está tudo em vermelho. E assim ele vai transformar o ponto de bordado baseado nessas informações de cores. Então, quando você tem uma tonalidade de cor semelhante a essa, que ele vai mudando de tom de acordo, de acordo a uma parte da imagem, na mesma parte de uma imagem, então o software vai ter dificuldade de enxergar essas tonalidades. Ele vai criar sim o ponto de bordado, mas ficará um ponto totalmente incorreto, imperfeito, porque essas tonalidades de cores vai causar uma confusão no algoritmo do software, tá? Então, gente, essa é a regra principal. Vai fazer a transformação de imagem? Utilize imagens com cores distintas, que não tem essas tonalidades de cores, tá? E que tem o mínimo possível de detalhes para que o software consiga fazer a interpretação. Então vamos lá para o PDesign 10, aliás, PDesign 11. Já aqui no PDesign 11 eu vou buscar essa imagem. Como que eu busco uma imagem? Antes de buscá-la, eu deixei configurado aqui o nosso bastidor para 100 por 100 milímetros. Como que eu faço isso, Mário? Basta você vir aqui na florzinha roxa do PDesign, clique sobre ela, vem aqui nas configurações de desenho, clicou na configuração de desenho, você vem até aqui o tipo de máquina, você deixa ativado essa primeira opção aqui, que é a máquina comercial, aí, mais a máquina automática, mais uma máquina mais simples, tá? de uma agulha só, de uma cabeça só. Então eu vou clicar aqui e vou achar aqui a minha configuração do bastidor. Vou deixar aqui em 100 por 100 e clico em OK. Feito isso aí, eu tenho a minha configuração do bastidor. Agora sim eu vou trazer a minha imagem, mas ao invés de eu trazer a imagem, eu vou tentar o processo de transformação automática naquela mesma imagem, tá?
Então vou vir aqui em imagem, no menu imagem, vou vir aqui em perfuração automática. Em perfuração automática eu vou buscar a minha imagem. Lembrando que eu vou deixar o link dessa imagem aí na descrição aí do vídeo, tá? Logo abaixo, você pode estar baixando ela para você fazer o teste no seu PDesign ou em outro software para você concluir o que eu estou falando, tá? Ou simplesmente para treinar mesmo. Vou clicar aqui em abrir. Quando eu clico em abrir, a nossa imagem ela é maior do que o nosso bastidor, ela vai aparecer aqui, tá? Veja que ao fundo ela já apareceu maior que o nosso bastidor. Não sei se você notou aqui, deixa eu tirar isso aqui da ponta da nossa visualização aqui. Nosso bastidor está aqui simbolizado com esse quadro aqui e ela está bem maior que o nosso bastidor. Então a gente pode mudar aqui na própria configuração da transformação de imagem. Então aqui eu não vou mexer, vou deixar como que está. Vou clicar aqui em próximo. E agora sim, próximo, eu vou ajustar a minha imagem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ajustar a página. Quando eu clico em ajustar a página, ela vai ajustar o tamanho da nossa imagem para o tamanho do bastidor que estamos utilizando. Agora a gente pode ver que ela se enquadrou lá dentro do nosso bastidor ao fundo, tá? Continuando aqui. Então eu vou clicar agora em próximo. Agora, quando eu clico em próximo, o software vai fazer a interpretação dessas cores que eu falei para você. Como ele havia muita tonalidade de cores, veja o que o software fez. Ele distorceu todas as informações da imagem, né, das cores do software. Aqui ele conseguiu interpretar, são essas que estão aparecendo na tela. Ela vai aparecer aqui no seu lado direito, tá? Mesmo que você possa fazer um pequeno ajuste aqui, que dá para você ajustar a sensibilidade, e clicar aqui em tentar novamente para ele refazer a sua interpretação, ele vai refazer, ele pode ajustar de uma maneira e de outra acabar piorando, tá? Então jamais você vai conseguir encontrar aqui um parâmetro para que ele consiga interpretar 100% essa imagem. Por quê? Porque não é uma imagem própria para o bordado, ele tem muitas tonalidades, né, de cores, conforme eu falei para vocês agora há pouco. Então, se eu concluir isso aqui vai dar tudo errado, os pontos vai ser totalmente errôneo. Note que ficou muito feio, tá? Aqui não tem definição de nada, então é uma imagem que seria imprópria para utilizar aí para criar o ponto de bordado. Assim como muitas outras, você deve fazer aí um filtro das suas imagens, vamos dizer assim, para você achar a imagem perfeita. Como que eu faço filtro, Mário? Do jeito que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Você vai achar a imagem que ela não possua essa tonalidade. No caso aqui, temos o nosso desenho do Bilbala. Você poderia achar uma imagem do Bilbala, que essa parte do corpo do Bilbala seja totalmente de cor preta, não tem essas tonalidades de cores, tá? E as outras cores também não estejam essas tonalidades. Note que o vermelho aqui dos dentes do nosso personagem, ele também tem uma certa um certo gradiente, efeito gradiente, tá? Em alguns casos, gente, o efeito ainda consegue, se o efeito for bem fraco, bem pouco mesmo, o software consegue interpretar, mas a grande maioria dos casos não consegue, tá? Então você vai achar uma imagem que tem as cores aí nítidas, que não tem as tonalidades de cores, para não causar esse problema. Joia, então o que eu faço, Mário, nessa situação? Simplesmente você clica no seu, no seu ponto já criado e clica em Delete. Deixa eu fechar aqui. Você clicando em Delete, você apagou tudo, o seu design, tá? Ele não vai servir para nada para a gente, ele não tem utilidade nenhuma. A gente não vamos conseguir, muito menos conseguir fazer edições nele, porque seria muito, mas muito trabalhoso a gente tentar corrigir algo que já não está correto, que o software já não interpretou. Então compensa a gente criar do zero. Então eu vou vir aqui em abrir, né, na nossa e vem aqui no nosso menu início, imagem, vamos aqui em abrir. Em abrir eu vou clicar aqui em do arquivo. Do arquivo eu vou buscar essa imagem, ela está aqui, tá? Vou clicar aqui em abrir. Note que quando ela for abrir aqui, ela vai abrir no tamanho original, que é um tamanho grande. Eu preciso corrigir isso aí. Como que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou desaproximar a nosso zoom aqui. Como que eu faço isso aí? Eu vou apertar a tecla Ctrl do meu teclado, tá? E com o roll-on do mouse, aquele rolo aquele botãozinho do meio do mouse, eu vou diminuir a nossa visualização para a gente poder enxergar a imagem. Veja o tamanho dessa imagem, tá? Você pode utilizar o zoom aqui também. Clique em zoom, né? Botão direito do mouse ele diminui o zoom, botão esquerdo do mouse ele aumenta o zoom, tá? Se você preferir. Eu utilizo aqui a tecla digital que é mais rápido, o Ctrl e o rolão do mouse. Então deixo ele bem distante assim, joia. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar essas pequenas hastes que tem do lado aqui. Deixa eu vir aqui. Vamos novamente aqui. Onde estamos? Deixa eu tirar aqui.
Vamos clicar aqui na imagem, modificar a imagem. Vou clicar em modificar a imagem, tá? E vou utilizar agora essas hastes que tem aqui do lado aqui. O que aconteceu agora? Como eu estava com o zoom ativado, ele não estava ativando o nosso cursor, tá? No caso aqui eu ativei o zoom, note que eu não consigo selecionar nenhum do nosso cursor nos quadrinhos aqui. Então, o que eu faço? Você vem aqui, clica na própria imagem aqui, você vem aqui modificar a imagem para que o nosso cursor volte a ficar normal. Então, vou clicar aqui nesse quadrado ao lado aqui e vou diminuir ele, né, com a tecla Shift pressionada, para que ele diminua em relação ao centro do bastidor. Note que o bastidor é aquele quadrinho que está lá no fundo. Então, a hora que o nosso design se enquadrar dentro desse bastidor, eu solto o cursor do mouse e nossa imagem é reduzida instantaneamente. Então, agora sim eu posso aproximar o zoom, vou apertar a tecla Ctrl, vou aproximar aqui, tá? Joia. Vamos aqui. Vamos vir aqui em início. Início, vamos clicar aqui nesse botão de outras ferramentas. A hora que eu clico aqui, ele já ativa a nossa visualização diretamente dentro do bastidor corretamente ao centro do nosso design, tá? Então vamos lá. Então vamos criar o nosso design aqui, digitando aí manualmente dentro do nosso editor do PDesign 11. Então a primeira coisa que eu vou criar o corpo, né, do nosso Bilbala, do nosso personagem Bilbala. Então para criar o corpo eu vou vir aqui em início, em formas. Em formas eu vou utilizar aqui a ferramenta de curva fechada. Essa ferramenta ela cria curvas no nosso design, tá? Deixa eu mostrar para vocês que é mais fácil do que... Então de acordo com que eu cliquei nela, de acordo que eu vou clicando, ela vai criando essas curvas. E a hora que eu finalizo a ferramenta, clico duas vezes com o cursor do mouse, ela cria o ponto de bordado. Então o funcionamento dela é bem simples, é dessa forma. Então vou novamente lá, vou apagar esse design aqui, vou vir aqui na ferramenta. As ferramentas mais utilizadas vamos utilizar aqui vai ser a curva fechada e a ferramenta de linha reta fechada. A linha reta é o mesmo procedimento da curva, porém a sua diferença é que ela vai criando o design em linhas retas, ou seja, em traços, tá? Ela não possui curvas. E também dá para a gente trabalhar na intercalação das duas ferramentas, ou seja, durante um design não tem só linhas retas, eu tenho curvas, note que eu tenho aqui uma curva, essa parte aqui é uma linha reta, essa aqui também, aqui ela vai curvando, então eu tenho que ir intercalando essas ferramentas para ir desenvolvendo todo esse processo aqui durante a criação, tá? Então eu vou vir aqui em formas, novamente eu vou começar com a curva, cliquei na curva, eu vou aproximar com o scroll do mouse e mais a tecla CTRL, vamos vir aqui, joia, então vou clicar aqui, vou clicando e vou criando os pontos. Vamos lá. Note que se eu aproximar aqui o zoom mais próximo um pouco, eu posso ver essa ferramenta fazendo curva, tá? Porque realmente ela é uma ferramenta própria para curvas. Então vamos lá, vamos clicando, vamos criando, utilizando aqui a nossa referência. Vamos aproximar mais um pouco. E assim eu vou definindo a minha ferramenta. Eu vou utilizando ela. Eu estou utilizando sempre o scroll do mouse para aproximar e desaproximar, tá? O scroll e a tecla Ctrl pressionada, que é uma tecla de atalho rápido aí para a gente poder desenvolver nossos matrizes de bordado mais rápido e navegar mais rápido dentro do nosso software. Posso utilizar a barrinha ao lado aqui para trazer um pouco, tá? Para frente, ao invés do scroll do mouse. Aqui eu vou aproximar bem porque aqui nós temos uma curva, mas ela é bem mais fechada. Note que ela vai fechar, é uma área menor, vamos dizer assim. Então eu vou clicar a próxima curva aqui, tá? E vou clicar um ponto bem próximo aqui para a gente criar essa curva menor, tá? E aqui também, cheguei aqui, nesse ponto aqui, eu preciso trazer essa nossa curva para frente. Note que ela começa a inverter se você olhar o tracejado dela. Para evitar isso aí, quando você tem esses encontros dessas pontas no design, você migra para a ferramenta de linha fechada, ou seja, agora eu tenho outra ferramenta, mas ainda no mesmo design. Agora, note que agora eu tenho uma linha fechada, eu posso aproximar aqui, dou um clique aqui mais próximo, tá? Mais um aqui mais próximo, outro aqui, e agora note que essa parte toda aqui é uma linha mesmo, não é curva, tá? Então eu posso ir até lá na frente, venho aqui na frente, clico aqui,
E aqui eu vou começar uma curva novamente. Então eu dou um próximo clique aqui, um pouquinho mais para frente, e vou mudar para a nossa ferramenta de curva. E eu começo a utilizar a ferramenta de curva novamente. Então eu vou seguindo a nossa referência da imagem. Deixa eu desaproximar um pouco para a gente poder visualizar todo o seu desenvolvimento. Tá? Vamos trazer um pouco mais para cá. Joia. Note como a gente estamos utilizando muito o processamento de zoom e a ferramenta e o processamento da própria ferramenta para criar o design. O próprio software fica um pouco lento. Isso vai depender de cada computador, tá? Você tem um computador bastante avançado, vamos dizer aí, esse lag aqui, chamado lag, esse travamento, pequeno travamento, ele é bem reduzido, né? Tem uns que nem acontecem, mas se é um computador mais antigo, ele vai causar alguns lags variando aí de acordo com a configuração do seu computador. Então, vou continuando aqui. Agora eu mudei para a nossa ferramenta de linha, tá? E vou clicar aqui, por quê? Porque aqui é uma linha reta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar na própria ferramenta linha, não vou fazer curva. E aqui, certo? E aqui eu estou quase finalizando ela. Note que a finalização está bem aqui nessa pontinha aqui, tá? Então eu vou aproximar aqui. Vamos aqui. E vou próximo dela aqui, eu vou clicar duas vezes e vou finalizar a nossa figura. Note que nós já temos o corpo do nosso Bilbala feito, porém as suas cores não estão definidas e nem o ponto ainda, tá? O que eu quero fazer? Eu vou clicar aqui na seta de selecionar, com o nosso objeto selecionado, eu vou vir aqui no nosso menu Forma. No nosso menu Forma, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui o ponto de costura. O que é o ponto de costura? É o ponto de contorno do nosso bordado. Vou mudar aqui para o ponto corrido e vou deixar aqui numa cor de preto. Clico aqui, deixo aqui na cor de preto. No nosso ponto de preenchimento também, eu vou mudar somente a cor, vou clicar aqui no carretel. Aí eu posso mudar aqui também diretamente na nossa propriedade, tá, gente? Uma vez que você tem a propriedade de cor aqui, no caso se não estiver aparecendo aqui, você clica aqui em cor. Você pode mudar por aqui também. Clica aqui na cor preto, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Joia, temos o nosso corpo no nosso personagem Bilbala feito. Agora temos que fazer a nossa parte, que é a parte da sua face, né, do seu rosto. Então como que eu faço? Estou com o meu objeto, ou seja, minha referência toda oculta, ou seja, o nosso ponto de bordado está sobre a nossa referência, eu não consigo enxergar ela. Como que eu faço? Você vem aqui em imagem, aliás, em visualizar, e mude para essa configuração. Em vez de ser uma visão realista, você muda para uma visão de ponto. Na visão de ponto vai aparecer agora sim o nosso design ao fundo, e agora a gente consegue continuar utilizando a referência. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou aproximar aqui, vamos lá. Agora vamos desenhar o que? Vamos desenhar essa parte onde possua, vamos ver qual que é melhor para a gente desenhar aqui. Aonde possua aqui essa parte vermelha, tá? A gente vai fazer ela total, tá? Depois a gente vai trabalhar com as remoções de sobreposição para a gente fazer a conclusão final para que não haja bordados sobre bordados, ou seja, a gente vai remover os bordados que estão uns sobre os outros. Mas primeiramente vamos criar todo o design, depois a gente trabalha na remoção da sobreposição. Então, feito que eu já tenho aqui a nossa visualização, eu vou vir novamente na nossa ferramenta início, eu vou vir novamente em formas. Em formas, eu vou pegar novamente o nosso objeto de curva fechada. Clique sobre ele. Então, vou aproximar aqui. Tá? Vou clicar bem em cima da linha aqui, mais para fora do nosso corpo do que para dentro, tá? Pouquinha coisa para fora, não tem problema. Joia, comecei um pouquinho para fora e agora vou criando aqui a nossa parte da boca do nosso Bilbala, nosso personagem Bilbala do jogo, do game Super Mario Bros. Vamos lá. Vamos criando aqui. Veja que como é bem tranquilo você criar aí, utilizando as ferramentas de digitalização manual aí do PDesign 11, tá? Nos outros softwares também, é possível você criar também da mesma forma que estamos fazendo. A diferença é que cada software tem uma maneira em particular de criação, tá? O PDesign eu sempre aconselho para o iniciante que está começando, para ter uma noção até mesmo do como que é a estrutura de um bordado, tá? E a partir do momento que ele vai criando, ele pode ir migrando para outros softwares mais poderosos em criação de bordados. Então vou clicar aqui, vou clicar aqui um pouquinho fora. Vamos clicar mais ou menos aqui, joia. E agora eu vou seguir essa referência aqui da boca do nosso objeto. Aliás, nosso elemento, tá? Eu chamo de objeto, é costume de
linguagem de programador, que a gente chama o design, né, a parte do design de objetos, porque é um item a ser criado. Então vamos continuando, vamos aproximar mais um pouco aqui, que a gente precisa ter uma base da nossa localização durante a criação, tá? Vamos ver onde que paramos. Aqui. Eu vou seguindo o máximo possível agora essa linha de referência aqui do próprio corpo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou migrar para a ferramenta, primeiramente para a linha fechada, simplesmente para a gente poder ir fazendo isso com a linha fechada, tá? Vamos criando pequenos pontos e vamos seguindo o alinhamento aí. Não se preocupe se ficar meio quadriculado, vamos dizer assim, a gente pode corrigir isso aí depois, mas geralmente não fica não, tá? O ponto são muito próximos. Vamos aqui, vamos subir aqui, eu estou utilizando aqui a nossa barra lateral, ao invés do zoom agora. Vamos aqui, vamos lá mais um pouco. Note que ele vai dando pequeno lag, conforme eu falei para vocês, devido à memória RAM. Que ele está utilizando bastante. Vamos lá, vamos clicando, vamos criando. Vamos agora desaproximar um pouco para ver se nós está chegando perto do final. O final é bem aqui na pontinha. Então mais ou menos perto do final aqui eu clico 2 vezes e eu finalizo esse nosso objeto. Note que se eu vim agora, vamos agora para o nosso início, vamos vir clicar aqui nessa ferramenta do lado do zoom, para ele poder focar o nosso objeto total agora para a gente poder enxergar. Nós vim aqui em visualizar em realista, nós vamos ver que nós criamos o nosso outro ponto, que é referente à boca, mas está em preto também. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a cor dele. Vou vir aqui no início, vou clicar sobre ele aqui na camada, tá? Note que está aqui, clico 2 vezes para ativá-lo ele. Agora vem aqui em formas, note que ativou ele em formas. Em formas eu vou mudar aqui a cor do preenchimento para uma cor de vermelho. Vou vir aqui e pegar esse vermelho aqui. Veja que agora a boca do nosso Bilbala já está construído. Vamos então agora criar os dentes do nosso Bilbala. Vou em imagem eu vou vir aqui, aliás, imagem não, visualizar eu vou vir aqui em ponto. Tirar a visualização de realista para ponto. E agora sim eu tenho a visualização do nosso objeto novamente. Vamos aproximar aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, mas eu vou criar os dentes, tá? Vamos lá. Vamos trazer aqui mais um pouquinho. Joia. Então, para que o nosso corpo do nosso objeto aqui não atrapalhe a nossa visualização, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a visualização do corpo do nosso personagem Bilbala, tá? Então, o que eu faço? Eu clico sobre ele, vou vir aqui no olhinho e clico no olhinho, eu oculto essa parte do corpo dele aqui, do ponto de bordado. Vou ficar somente com a parte do bordado em si, tá? Então, vamos criar o dente, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos seguir a referência aqui, tá? Vamos aqui aproximar. Mais um pouco. Joia, eu vou pegar aqui a minha ferramenta de o início, eu vou aqui na ferramenta de forma, e forma eu vou começar com a curva. Então eu vou clicar um pouco aqui, posso clicar até em cima mesmo, em cima da nossa referência da boca. Opa, cliquei errado, vou clicar com o botão direito do mouse para desfazer. É aqui que vai começar o dente, tá? Vou clicar aqui, e aqui eu começo a desenvolver a parte do dente do nosso personagem Bilbala. Note que eu vou seguindo as curvaturas normalmente, tá? Vamos trazer um pouco para frente aqui. Vamos lá, para a gente poder visualizar. O procedimento de criação e digitalização manual é um procedimento um pouco trabalhoso em relação a tempo, tá, gente? Mas ele é bem melhor que você ter um controle aí melhor sobre os seus designs, tá? Vamos aqui, utilizei o scroll do mouse para subir o nossa visualização, tá? Agora eu vou aqui na barrinha, vou trazer um pouco mais à frente para a gente poder ir navegando durante a criação. Vou usar o scroll do mouse agora para subir nossa visualização, utilizei. Tá? Ele vai dando um pequeno lag, mas não tem problema. E eu vou criando o nosso design aqui. Vamos lá. Mais um pouco.
No caso aqui é uma linha reta, eu posso transformar diretamente aqui pela ferramenta de linha reta fechada, tá? E trazê-lo até aqui. Daqui para frente eu posso ir colocando, utilizando a ferramenta de curva. Então vamos seguindo a referência aqui. Note que eu estou utilizando a nossa ferramenta reta mesmo, tá? Eu vou seguindo o máximo possível em cima da referência da boca para a gente construir a parte aqui do dente do nosso tubarão aqui. Do nosso tubarão não, desculpa. Do nosso Bilbala. É que esse personagem aqui ele tem a semelhança daquele, eu esqueci o nome do personagem, daquele desenho dos tubarões, tá? É bem semelhante aí à sua face. Por isso que eu confundi aqui na hora de falar. Então vamos continuando o nosso personagem Bilbala. Note que eu vou chegando aqui perto aqui. Aqui mais ou menos eu clico, está próximo do ponto onde eu comecei, eu clico 2 vezes e finalizo o nosso objeto. Note que ele vai estar na cor vermelha também. Vamos fazer o seguinte, vamos selecioná-lo aqui com a seta selecionar. Ele vai selecionar aqui, note que ele está selecionado agora. Eu vou vir aqui na cor vermelha, vou mudar para branco. Note que agora está com branco. Agora nós vamos fazer isso na parte de baixo dos dentes do nosso personagem Bilbala. Vamos lá. Vamos trazer logo abaixo aqui. Vamos começar aqui. Vamos utilizar o mesmo procedimento, tá? Vamos aguardar. Note que ele está dando bastante lag devido a eu cliquei várias vezes. Joia. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos pegar agora a nossa ferramenta de início. Vamos aqui em formas. Em formas vamos pegar a nossa ferramenta de curva. Vamos começar exatamente nesse ponto aqui. Então vamos começar nossa curva aqui. Seguindo aí a referência da imagem. Vamos lá. E assim vamos criando. Utilizei o scroll do mouse para subir um pouco a nossa visualização, tá? Então vamos criando aí os dentes do nosso Bilbala. Vamos utilizar aqui a nossa seta ao lado para a gente trazer um pouco a imagem à direita. Para a gente continuar a visualização, para a gente não sair fora do modelo que estamos utilizando como referência. Vamos utilizar o scroll do mouse para subir na parte de cima. Mais um pouco. Vamos lá. Agora sim eu vou trazer um pouco à direita a nossa imagem. E aqui eu vou utilizar o nosso objeto, aliás, nossa ferramenta de linha fechada. Então eu vou utilizando aqui o próprio contorno, eu vou criando como referência do nosso design, vou criando em cima dele o nosso ponto do nosso dente, até a gente finalizar ele lá embaixo. Como que eu se localizo? Você pode se localizar até mesmo pelos esses pequenos quadrinhos, que são os pontos criados. Você clica sobre eles, você vai ter um ponto idênticos um sobre o outro. Chegando aqui perto eu clico 2 vezes para finalizar, ele vai fechar nossa ferramenta e construir aí o nosso design da parte do dente. Agora vamos ver como está ficando. Vou aqui em início, vou aqui nesse ferramenta de outras ferramentas de zoom, clique sobre ela e ele vai dar um zoom, se enquadrar o zoom para uma visualização total do nosso elemento. Vou clicar aqui no corpo e vou vir aqui no olho e ativar o olho novamente. Agora o corpo vai aparecer e eu posso vir aqui em visualizar e visualização realista. Eu posso ver como que está ficando o nosso design. Vamos aguardar. Note que está ficando bem legal, está dando forma já ao nosso design. Agora falta os detalhes que são as partes dos olhos e a parte aqui onde nós temos um pequeno itens aqui em cima no nosso Bilbala. Então vamos aqui novamente para a visualização de ponto. São essas partes que eu estou falando para você que dá uma sensação de reflexo, tá? Essas partes brancas. Então vou aproximar novamente aqui o nosso design com a tecla Ctrl pressionada. Vou pressionar, vou aumentar. Joia, tem aqui o nosso objeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar agora o olho do nosso design Bilbala. Do nosso personagem Bilbala. Então temos aqui o olho, temos 3 camadas, né? Uma camada preta e 2 camadas branca. Tá? Você pode fazer o seguinte, definir toda essa camada branca, tá? E como a gente vai ter
um objeto central, depois também branco, e depois você define uma camada em preto. Você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Vou pegar aqui a nossa ferramenta novamente de forma. Em vez de utilizar agora a forma da nossa ferramenta normal curva fechada, eu posso utilizar aqui uma própria forma básica do nosso PDesign 11, que é essa forma aqui chamada de... Eu esqueci o nome dessa forma, gente. Mas é essa forma onde eu estou clicando aqui, tá? Clique sobre ela. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, vou arrastar, mais ou menos o tamanho que eu desejo, e soltar o cursor do mouse. Aí sim eu já tenho o nosso objeto já criado. O que eu vou fazer? Agora eu vou girar esse nosso objeto até que se enquadre aqui na visualização, tá? Girei, vou trazer aqui mais ou menos. Note que precisamos diminuir só um pouquinho esse lado aqui. Joia, mais um pouquinho, joia. Note que aqui, a parte do olho interno também, a gente temos o mesmo objeto, mas só que ele está na cor preto. Então podemos criar uma cópia desse aqui. O que vamos fazer? Clique sobre ele. Vamos aqui na nossa... Se você está tendo dificuldade para criar isso aqui, tá, gente? Assim, para visualizar isso aqui, você pode mudar a visualização ou para o modo realista, mas só que você não vai enxergar ao fundo da nossa imagem, tá? Ou então você tem essa parte que é a visualização sólida, né? Visualização sólida você consegue enxergar, mas também você fica sem a visão do nosso objeto ao fundo, tá? Então, o correto é trabalhar aqui com a visualização de pontos. Então, tem aqui o nosso design, vamos continuando. Eu vou criar uma cópia dele. O que irei fazer? Vamos vir aqui em início, vamos vir aqui em copiar e colar. Nós criamos uma cópia e ela está exatamente na mesma posição do objeto anterior. O que eu vou fazer com essa cópia? Eu vou diminuir ela. Vou clicar aqui na ferramenta de selecionar, seleciono essa cópia, tá? Vamos, ela está aqui, logo abaixo. Opa, o que eu fiz, gente? Eu fiz a cópia errada, eu fiz do corpo inteiro, tá? Eu não tinha prestado atenção. Como eu estou com o zoom todo selecionado, todo aproximado, está dificultando aí visualizar o nosso design inteiro. Então, eu cometi um erro aqui de fazer isso aí com o zoom muito ampliado, tá? Mas não tem problema, vamos clicar aqui em voltar, clique em voltar, ele some a cópia, tá? Vamos fazer do modo correto. Agora sim eu vou desaproximar, vou clicar aqui nesse zoom total aqui. Joia. E agora sim eu vou selecionar somente o nosso objeto, que é o olho. Agora eu vejo que ele está selecionado. Vou vir aqui em copiar, vou vir aqui em colar. Quando eu faço isso aí, ele cria uma cópia. E essa cópia está aqui ao final. Vou clicar sobre ela, clico duas vezes para ativar ela. Vou vir aqui em formas. Em formas eu vou mudar aqui a cor do nosso preenchimento para preto, tá? Que era a cor que a gente estava definindo. Feito isso aí, agora sim eu posso aproximar o zoom. Vamos aproximar o zoom. E vamos enquadrar esse zoom, esse nosso objeto, nessa parte da referência que está em preto. Eu vou diminuir ele aqui. Joia, e vou arrastar ele aqui mais ou menos. Ele ficou muito pequeno. E vou pegar aqui as nossas hastes aqui, aumentar um pouquinho. E vou enquadrando ele, vou ajustando ele aqui ao nosso design, tá? Mais um pouco. Vamos mais um pouco. Ele é um pouquinho maior. Joia, mais um pouquinho aqui. Agora sim eu preciso só aumentar um pouquinho o seu tamanho de lado. Joia, eu acho que já temos o nosso objeto pronto. Vamos subir um pouquinho para ele ficar bem na referência do anterior. Joia. Então temos aqui o olho praticamente aqui pronto também, tá? Depois a gente vamos fazer a parte central dele aqui. Vamos desaproximar um pouco. Vamos criar essa parte do nosso... que aparenta ser um reflexo do Bilbala, tá? Então essa parte é bem fácil você criar. Você basta clicar aqui na sua ferramenta de forma. Vamos vir aqui na parte de retângulo arredondado. Clique em retângulo arredondado. Crio esse retângulo, tá? Na cor branco. Vamos aqui definir aqui a cor branco. Clico aqui sobre selecionar. Vou vir aqui na carretel. Clico na cor branco. Joia. Eu vou dar uma pequena inclinação, que o objeto ele é inclinado aqui, tá? Não muita coisa, mas é. Vou diminuir um pouco aqui. Joia. E aqui eu vou fazer outros retângulos. Então vou novamente em início, vou em formas eu vou vir aqui em retângulo arredondado.
e vou criar outro retângulo arredondado aqui, tá? Mais ou menos aqui. E vou criar, aproveitar que já estou com a ferramenta ativada. Vou novamente aqui, formas, aliás, com a cor ativada. Eu vou vir aqui no retângulo arredondado e vou criar mais um aqui. Daria para a gente fazer uma cópia daquele aí, tá? Sem problema se você quisesse também. Joia. Aqui está ok. Joia. Então temos aqui o nosso reflexo já feito, tá? Vamos ver isso na íntegra. Vamos clicar aqui para a gente poder visualizar ele todo. Vamos aqui em imagem, aliás, visualizar, e vamos ver no modo realista. No modo realista ele já está aparecendo, já deu forma ao nosso objeto. Está faltando só aquele corte central, né, que temos aqui na nossa parte do nosso Bilbala. Então vamos ver a ferramenta aqui que faça isso aí. Nós podemos utilizar aqui uma ferramenta de curva, né, de curva aberta. Clique em curva aberta, ele vai criar um tipo de ponto de execução, tá? Então eu vou clicar, vou aproximar um pouco. Vamos aproximar aqui. Mais um pouco. Vamos criando uma curva até o próximo item aqui, tá? Vamos aqui e aqui. Vamos aproximar para a gente poder clicar corretamente aqui. Bem no final do nosso design aqui, joia. Clico duas vezes e ele ativou o nosso ponto, criando aí uma linha central aí que divide a parte traseira do nosso personagem do Bilbala. Joia. Então vamos aproximar aqui. Vamos lá. E agora o que vamos fazer? Note que ao criarmos, a gente temos muita sobreposição nesse nosso design. Que sobreposições são essas? Temos muito bordado sobre bordado, a gente precisa tirar isso aí, tá? Então a gente precisa resolver esse problema para que os bordados não fiquem bordando um sobre o outro, né? Causando aí até mesmo um risco de o seu bordado ficar muito rígido, né? Quebra de agulha e diversos outros problemas também no próprio design. Então a gente precisa corrigir esse problema. Como que a gente faz dentro do PDesign 11 então? Aqui é bem simples. A primeira coisa que vamos fazer, vamos selecionar o nosso objeto, que é o corpo, que ele é o que tem a parte maior, tá? E vamos selecionar a nossa parte da boca. Então vamos selecionar a boca primeiro, clico aqui na boca, e com a tecla Ctrl pressionada, eu vou clicar no corpo, tá? Para quê? Para que selecione somente esses dois objetos. Feito isso aí, eu posso vir aqui em início, sobreposição, e venho aqui em remover sobreposição. Note que o nosso corpo, se você ver aqui no desenho aqui do nosso objeto Bilbala, foi removida a sobreposição que estava sobre a boca. O mesmo vamos fazer com a boca e com os dentes. Eu vou clicar no nosso objeto dente, tá? Vamos clicar aqui, manter a tecla Ctrl pressionada, clicar sobre a boca. Nós temos os dois objetos selecionados, eu vou vir aqui em modificar, vou vir aqui em remover sobreposição. Foi selecionado um par inválido, não há sobreposição. Então o que está acontecendo? Vamos ver aqui. Ele está falando que o objeto não há sobreposição. Com certeza foi algum tipo do próprio design que ele saiu um pouco fora dos seus contornos. Vamos clicar aqui no nosso dente aqui, tá? Vamos trazer um pouquinho para baixo ele, porque ele está saindo um pouquinho para fora. Joia, vamos ver se vai resolver. Trouxemos um pouquinho para baixo. Podemos trazer mais um pouquinho. Opa, para fora, um pouquinho para dentro da boca, tá? Para a gente poder fazer isso aí. Então vamos selecionar novamente o dente. Vamos selecionar com a tecla Ctrl pressionada, selecionar a nossa parte da boca que está em vermelho. Selecionamos dois objetos, eu posso ver aqui no nosso design que está selecionando os dois. Vou vir aqui em modificar e remover sobreposição. Feito isso aí, ele vai aceitar a remoção de sobreposição. E a gente temos aqui, se você ver aqui na boca, que foi removido a sobreposição, tá? Vamos agora para o próximo design. Vamos fazer o mesmo com o dente da parte de baixo. Vou clicar aqui na boca. E na boca, aliás, vamos clicar no dente primeiro. Vou clicar aqui no dente. E no dente eu vou clicar na tecla Ctrl. Vou manter pressionado, clicar aqui na parte da boca. Vai selecionar os dois objetos. Eu vou vir aqui remover sobreposição e remover sobreposição. Aqui aconteceu a mesma coisa. A gente tem que mover um pouquinho esses dentes para dentro da boca para que há sobreposição, tá? Ele entende que as partes que estão para fora não está havendo sobreposição. Então veio um pouquinho só, né? Não precisa ser muita coisa. Movi um pouco, note que foi bem pouco mesmo. Vou selecionar o dente novamente. Vou selecionar com a tecla Ctrl pressionada a parte da nossa boca. E vou vir aqui em modificar sobreposição e remover sobreposição.
Agora sim ele removeu a sobreposição. Temos aqui, visto aqui na parte da boca onde vai se encaixar o dente, o bordado do dente, ele foi removido a sobreposição, tá? Vou desaproximar um pouco. Agora vamos fazer o mesmo com o olho. Vamos lá no olho. Na parte do olho, vamos fazer o seguinte: vamos selecionar primeiro o objeto preto aqui, que está a parte central do olho. Depois vamos ao objeto branco. Com a tecla Ctrl pressionada, eu clico no objeto branco, tá? Seleciono os dois, eu venho aqui em remover sobreposição. Venho aqui em remover sobreposição. Pronto, foi removida a sobreposição. Agora o que queremos fazer? Queremos remover a sobreposição de um objeto, que no caso aqui do olho, criar um olho aqui, uma parte central do olho aqui e remover a sobreposição. Então vim aqui em formas, vou vir aqui na forma de círculo, vou deixar aqui já na cor branca, tá? Tá na cor branca e vou criar o olho aqui. No caso aqui, como o objeto ele é muito pequeno, tá, gente? A parte central do olho não precisa nem remover a sobreposição, pode deixar como que está. Vamos deixar aqui, criamos o olho, vamos tirar aqui. Vamos deixar o ponto de contorno, não tem problema. Então vamos deixar como que está, joia. Então, o que falta agora é remover a sobreposição desses demais objetos, que aqui é a referência do nosso reflexo, né? Aparentemente criando um efeito de reflexo de alguma luz, alguma coisa nesse sentido do nosso personagem Bill Bala. Clico sobre ele, clico sobre o nosso design principal, que é o corpo. Venho remover sobreposição, clico em remover sobreposição, note que ele aparece logo aqui em cima a remoção, tá? Nesse pequeno detalhinho aqui que aparece um buraco no nosso design. Vamos fazer o mesmo com o segundo objeto, com a tecla Ctrl, clico no corpo também, seleciono os dois, remover sobreposição. E vamos novamente, um terceiro item aqui, que é o nosso final aqui. Clico sobre ele, com a tecla Ctrl pressionada, clico sobre o corpo do nosso objeto, venho aqui em modificar, remover sobreposição. E ele vai fazer a mesma coisa. E assim temos concluído aí a remoção de sobreposição. Porém, o nosso design ainda está um pouco bagunçado, tá? Note que nós temos que organizar essas camadas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu posso clicar aqui e otimizar a ordem de costura. Vamos ver se ele vai otimizar. Se ele vai fazer a leitura. Note que ele otimizou o máximo possível, porém ainda não está satisfeito. O que eu vou fazer? A parte do contorno eu vou deixar todo para o final. Então clico nessa contorno aqui, trago para essa camada aqui. Note que, como elas estão da mesma cor, elas se agrupam, tá? Trago esse contorno aqui, jogo para essa próxima camada aqui também. Note que eles vão se agrupando aqui embaixo. E o próximo aqui eu posso jogar para o final lá. Vamos lá. Vamos trazer aqui e jogo para o final aqui. Eles vão se agrupar. A parte em branco também podemos deixar agrupados. Vamos pegar aqui essa parte que está em branco aqui. Vamos trazer aqui logo abaixo. Vamos aguardar o programa responder. Joia. Então já temos definido aí as cores e as partes. Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer esse nosso parte da boca. Vamos deixar aqui na terceira camada. É só clicar, arrastar, gente. E você vê que você pode notar uma pequena barra vermelha embaixo. Que está mostrando qual vai ser a nova posição desse objeto. Então eu quero que ele fique aqui nessa posição. Joia. Então temos aí o nosso design construído. Vamos clicar aqui em otimizar costura, que ele vai otimizar aí para ficar o mais correto possível, ponto de entrada, ponto de saída, etc. Tá? Então agora temos o nosso bordado concluído. Vamos dar uma olhada na simulação. Eu posso correr a simulação aqui. Note que ele vai desenvolvendo a matriz corretamente. Ele borda primeiro o corpo. Após ele bordar o corpo, ele vai bordar a parte da boca. Ele está um pouco lento, mas não tem problema. Vamos clicar aqui para ver o bordado na íntegra. Vamos lá. Vamos aumentar aqui a velocidade dele para a gente poder visualizar. Ele borda a boca, depois ele vai bordar a parte que está em branco, depois ele vai fazer os dentes, que está também em branco. Tá? Aí após isso aí, ele vai fazer lá os reflexos. E ele faz a conclusão aí com os contornos. Joia? Então, gente, a digitalização ela demora um pouco na hora de ser executada, porque você tem que fazer todo esse procedimento manual. Após você concluir,
você tem que organizar essas camadas de costura para que fique um bordado mais limpo. Porém, ela compensa muito, por quê? Porque você tem o controle total do seu design, tanto da estrutura, como das camadas, como das cores, você tem o controle de tudo, você não corre o risco de acordo que você estiver criando, de aparecer um determinado ponto que apareceu numa transformação automática, por exemplo, e você não enxergou e lá no seu bordado estragou o seu bordado devido a esse ponto. Então, você perde um pouco de tempo na hora de construir, mas porém você tem uma matriz aí de qualidade, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem, vocês entenderem, vocês aprenderem, tá? A manipular o P-Design e as suas ferramentas de digitalização, que é bem simples, tá? Você viu aí, pode acompanhar que é bem simples. Porém, exige um pouco de treino para que vocês vão assimilando cada vez mais a utilização dessas ferramentas. Gente, não esqueça de deixar o seu like, tá? Deixe seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente. Compartilhe esse vídeo se puder, tá? Por quê? Porque o YouTube, ele considera aí os seus likes, seus comentários como um vídeo que tem relevância, ele começa automaticamente a fazer essas indicações para as outras pessoas, tá? E você também está nos ajudando, porque aqui, gente, é uma troca, eu trago conhecimento para vocês, e vocês como reconhecimento do nosso trabalho, simplesmente clica aí no like, eu deixo um comentário aí, tá? Para que o YouTube aí vá levando cada vez mais longe os nossos ensinamentos. Só lembrando também, para quem desejar aprender algo mais avançado, né, ter treinamentos mais intensivos, né, acesso a alguns cursos, nós temos a área de membro lá, que se você quiser lá, a um preço mínimo aí que o YouTube cobra, tá? E você vai aprender muita coisa dentro da área de membro, tá? Eu aconselho a vocês que quiserem avançar mais no bordado. Um forte abraço aí e até o próximo vídeo.